Olá, vamos começar mais uma aula aqui para a nossa disciplina. Hoje o tema vai ser estabilidade de taludes. Então, gente, nós vamos começar esse assunto de estabilidade, serão duas aulas. Essa aula 11 vai ser uma aula teórica e na aula 12 nós vamos fazer uma aula prática utilizando para o estudo de estabilidade um software. Então, gente, nosso programa da nossa aula de hoje, nós vamos ver aí algumas causas gerais de escorregamentos, análise de estabilidade de taludes. Então, nós vamos dar uma olhada aí no método das fatias, em alguns métodos de estabilidade e, por fim, situações que se consideram, consideradas aí na análise de estabilidade em barragens. Causas gerais do escorregamento. Quando acontece um escorregamento, gente? Então, a instabilidade do talude ela será deflagrada quando as tensões cisalhantes mobilizadoras, se igualarem à resistência ao cisalhamento. Então, eu acredito que vocês devem ter visto aí mecânica dos solos, sobre o assunto de estabilidade, que a ruptura de um talude, como esse que vocês estão vendo aqui, ela se dá com uma superfície potencial de ruptura. Normalmente uma superfície aí circular com um centro bem definido. Essa superfície, gente, ela vai ter um movimento, neste caso aqui, nesse nosso exemplo, nessa nossa geometria, um movimento aí da esquerda para a direita, e existem tensões cisalhantes, tensões tangenciais, mobilizadoras, que irão fazer com que essa superfície deslize, nesse sentido aí, da esquerda para a direita. Então, são tensões mobilizadoras, são esforços mobilizadores. Por exemplo, a força peso, ela pode ser um esforço, ela é um esforço mobilizador, certo? Então, o peso desse maciço, o peso de algumas regiões aqui desse maciço, eles podem deflagrar, podem propiciar o movimento dessa superfície nessa direção da esquerda para a direita. Em contrapartida, nós temos aí tensões de cisalhamento, de resistência ao cisalhamento. Tensões essas provocadas pela coesão, pela resistência ao atrito das partículas. Então, gente, essas forças que estão resistindo a essa ruptura do solo são as tensões de resistência ao cisalhamento. Então, quando você tem a razão desse esforço de resistência pelos esforços que estão mobilizando o maciço, você tem o que a gente chama de fator de segurança, que é um número que vai dizer o quão estável está esse talude. A causa do escorregamento ele pode se dar, por exemplo, pelo aumento da solicitação. Esse aumento da solicitação pode ser por remoção de massa, sobrecarga ou solicitações dinâmicas. Por remoção de massa, gente, situações que você tenha erosão, escorregamentos, cortes. Vamos entender melhor o que ele quer dizer com isso. Nós temos aqui o nosso talude. E o que acontece, gente? Quando se faz um estudo de estabilidade, o que se avalia? Por exemplo, se você tiver uma fatia, uma porção desse solo do lado esquerdo, desse nosso centro, dessa superfície potencial de ruptura, se nós analisarmos, gente, os esforços acontecendo nessa fatia, por exemplo, a força-peso. A força-peso aqui, gente, que é um esforço que vai mobilizar a minha superfície, ela vai fazer com que essa superfície deslize da esquerda para a direita. Se você analisar o momento dessa força-peso em relação ao centro, gente, ele é um momento anti-horário. Em contrapartida, se você analisar, gente, as massas de solo aqui do lado direito dessa nossa superfície, por exemplo, uma fatia bem aqui, a força-peso, gente, dessa fatia está no sentido contrário. Se você analisar aqui o momento dessa força-peso ou dos esforços dessa fatia em relação ao meu centro, eles estão ocorrendo aí no sentido horário, que é um sentido justamente contrário ao desse esforço mobilizador aqui. Então, o que acontece, gente? Essa massa de solo que está do lado direito,
ela está tendo, né, momentos, os esforços dessa massa de solo estão provocando momentos no sentido contrário, no sentido horário. E isso dá estabilidade ao meu talude. Então é muito comum, por exemplo, em situações que um talude está sobre suspeita de instabilidade ou está na iminência de romper, colocar, por exemplo, peso no pé do talude. Então, não sei se alguém de vocês já ouviu esse procedimento ou já viu acontecer em algum tipo de obra, mas esse tipo de procedimento ele é muito comum em situações emergenciais, até porque os esforços resultantes desse peso no pé do talude são esforços que têm um sentido contrário à direção do movimento da superfície potencial de ruptura. Então, pessoal, a partir dessa situação, se houver uma erosão, uma escavação no pé de um talude como esse, todo esse peso que estava dando estabilidade, que era contrário ao sentido de movimento da minha superfície, ele some, né? Ele deixa de contribuir para dar estabilidade. Então você pode ter aí, numa situação como essa, um escorregamento. Aqui esse vídeo é bem interessante, é um vídeo de uma simulação com modelo reduzido, em que mostra aí a escavação no pé de um talude e aí o desmoronamento da edificação aí nesse modelo. Sobrecarga, gente. Peso da água de chuva, neve, granizo, acúmulo natural de material, construções, aterros. Então, gente, qualquer tipo de sobrecarga que vá, né, provocar o deslizamento. Pode ser sobrecargas no talude, pode ser sobrecargas aqui na superfície, né, inicial aqui do nosso talude. Então, gente, uma força-peso aqui, por exemplo, de uma edificação em cima de um talude como esse, essa força-peso está no mesmo sentido do escorregamento da esquerda para a direita da nossa superfície potencial de ruptura. Então, pode também, né, devido a esse carregamento, gerar, né, uma instabilidade nesse talude. Aqui é só um exemplo. Nós temos aqui uma casinha já construída nesse talude artificial. Estamos colocando mais uma outra aqui. E aí acontece o desmoronamento. Então, é só uma exemplificação do que nós vimos aí. Solicitações dinâmicas, gente. Terremoto, ondas, vulcões, explosões, tráfego, sismos, qualquer tipo de solicitação que possa provocar abalos no solo do talude. Então, por exemplo, uma construção de uma rodovia próxima ao talude, uma rodovia que, por exemplo, tem um tráfego muito intenso, com caminhões muito pesados, isso pode gerar, né, alguns abalos a esse talude e pode trazer algum tipo de instabilidade. A ocorrência de explosões, né, em regiões próximas a esse talude. Explosões essas, gente, provocadas, por exemplo, por exploração de pedreiras, certo? É muito comum você ter exploração de pedreiras aí para algum tipo de obra. E dependendo aí, se essa pedreira ficar próxima ao talude, esse abalo sísmico das explosões podem provocar instabilidades ao talude. Temos ainda, gente, a redução da resistência por características inerentes ao material, como por exemplo, alteração no estado de tensões ou características geomecânicas no próprio material, mudanças ou fatores favoráveis, como por exemplo, intemperismo. Intemperismo ele pode gerar, por exemplo, redução de coesão. Não sei se vocês sabem, mas solos lateríticos, ele é rico em óxido de ferro, e o óxido de ferro, gente, ele é um mineral que ele aumenta a coesão do solo, certo? É um material cimentante no solo. Então, se um solo laterítico sofrer uma lavagem, um processo de intemperismo, né, e esse óxido de ferro deixa de estar presente nesse material, ocorre uma redução da coesão. O ângulo de atrito é a mesma coisa. Se você tiver um solo com partículas muito angulares e você tiver, por exemplo, um fluxo por um material como esse, se você tiver um fluxo com um material como esse,
as partículas elas podem mudar de forma, ficarem mais arredondadas, ficarem mais polidas, e isso altera a resistência ao ângulo de atrito. Variações das poropressões. Se você, por exemplo, tiver um talude com um nível freático neste nível aqui, e de repente começar a haver chuvas na região, gente, e esse nível freático se elevar. Essa elevação dessa carga hidráulica aqui vai gerar um aumento, né? O solo vai ficar mais pesado, mais úmido, e em consequência disso, esse aumento de tensões neutras podem provocar instabilidade no nosso talude. Nosso tópico 2, gente, análise de estabilidade de taludes. Os estudos de estabilidade, pessoal, surgiram aí no início do século XX, mais precisamente, por exemplo, em 1913, com o surgimento na Suécia em uma comissão geotécnica da Companhia Sueca Estadual Ferroviária. O que acontecia nesse período? Na Suécia, em particular, houveram alguns casos de ruptura de taludes ao longo das estradas férreas, e aí pesquisadores como Albert Attenberg, Felenius, entre outros, formaram uma comissão geotécnica para estudar por que esses taludes rompiam, certo? Não só isso, gente. No início desse século, teve outros inúmeros acidentes, como, por exemplo, já em 1914, teve a construção do Canal do Panamá. E o Canal do Panamá, gente, foi envolvido aí de inúmeros acidentes, principalmente de instabilidade de taludes. O início do século XX ele foi marcado por um grande avanço, principalmente na construção civil, e em consequência disso, gente, até esse período não existia engenharia geotécnica. O que nós tínhamos até esse momento é alguns estudos de percolação lá do Darcy e alguns estudos de empuxo do Coulomb e de Rankine. Já em 1916, o escorregamento do cais de Stberg no porto de Gotemburgo deu um avanço maior aos estudos de estabilidade em particular. Então, foi observado que o escorregamento do porto de Gotemburgo ele tinha um aspecto de uma superfície circular. E a partir desse princípio, gente, é que se desenvolveu o método de círculo de ruptura sueco, que foi base aí para inúmeros outros modelos de estudo de estabilidade. Então, gente, o princípio do método das fatias ou do método sueco é dividir a superfície do talude numa superfície potencial de ruptura. Então, nós temos aqui um talude a ser analisado, e esse talude, gente, ele é estudado por uma superfície circular. A partir dessa superfície circular, divide-se em fatias. Então, nós temos aí nossa superfície circular e a divisão dela em fatias. Em seguida, pessoal, a partir do equilíbrio de momentos dessas fatias em relação ao centro dessa superfície circular, se determina o fator de segurança. Então, a partir de uma série de cálculos aí, cada fatia dessa, essa aqui é apenas uma exemplificação, cada fatia dessa, gente, você vai ter esforços solicitantes e esforços resistentes. Se você fizer o equilíbrio de momentos de todos os esforços de todas essas fatias, dividir a resistência do solo pela resistência mobilizadora, aí você tem o fator de segurança para esse caso. Eu não vou entrar em detalhes de cálculo, até porque isso já foi feito em mecânica dos solos. O que nós vamos fazer é uma abordagem mais prática para a disciplina de barragens. Então, a gente precisa apenas entender como é o funcionamento de cada método desse. Feito o cálculo do fator de segurança, gente, nós estamos fazendo o cálculo aqui para uma superfície com um centro aqui definido e um certo valor de raio a partir desse centro. Esse cálculo, gente, ele deve ser repetido para vários centros de superfícies potenciais de rupturas diferentes. Então, aí você faz uma abordagem, gente, fazendo o cálculo para diversos centros possíveis. Essa região que vocês estão vendo aí, gente, é uma região de pesquisa do centro, que a gente chama de grade. E também
já que nós estamos fazendo para diversos centros, cada centro desse vai ter diversos raios. Então, você analisa aí também para diferentes raios, né? Desde superfícies mais superficiais, desde superfícies mais profundas, certo? Então, cada raio, né, cada superfície dessa vai ter um certo raio, né, para cada centro que você está analisando. E essas superfícies, gente, elas são tangentes aí a algumas linhas que a gente pode definir, né, como uma região de pesquisa de raios, certo? Então, a gente pode definir aqui algumas linhas em paralelas. Para cada linha dessa, nós traçarmos uma superfície circular tangenciando cada uma delas. A partir, gente, dessa série de centros e raios, né, desde mais profundas a mais superficiais, você faz o cálculo para encontrar diversos fatores de segurança. Qual vai ser o fator de segurança a ser adotado? O de menor valor. Então, para essa região que nós temos aqui, ela vai gerar, né, inúmeros fatores de segurança. Nós temos aqui 4, 8, 12, 16 fatores de segurança. E aí, gente, para cada fator de segurança de cada centro desse, gente, você vai buscar aí o menor fator de segurança possível, o fator de segurança mínimo. Esse vai ser o fator de segurança representativo como valor de estabilidade desse talude. Nós temos alguns métodos, por exemplo, o método de Felenius, surgido na década de 30, o método de Bishop, método de Ambu, de Spencer e de Morgan's Price. É lógico que não tem apenas esse, tem inúmeros outros. Esses são os mais destacados que nós utilizamos para estudos de estabilidades. Qual a diferença de cada um deles? O Felenius, gente, ele é considerado o método mais conservador. Por quê? Aqui, mostrando o detalhe de uma fatia, você tem a força-peso da fatia, você tem uma força de cisalhamento, né, em função da coesão, do ângulo de atrito. É uma resultante, é um esforço no sentido contrário aqui à direção do movimento. E você tem uma componente normal. Então, o que acontece, gente? Um modelo como esse é um modelo muito simplificado. Por quê? Porque essa fatia aqui, ela está empurrando essa outra. Esta outra fatia, ela está contendo. Então, vocês têm esforços horizontais que estão desprezados no método de Felenius. Alguns pesquisadores, como por exemplo Whitman e Barley, dizem que a diferença para outros métodos, gente, pode chegar aí a 60% no valor do cálculo do fator de segurança. Já o método de Bishop, gente, ele é um método mais acurado. E vocês observam que as solicitações são as mesmas, né? Temos a força-peso da fatia, a força cisalhante, a componente normal. E aqui nós temos esforços laterais horizontais na fatia, certo? Porém, gente, o método de Bishop também tem limitações. Por exemplo, entre fatias existem esforços tangenciais, né? Cisalhantes aqui entre uma fatia e outra. Esses esforços são desprezados. Já o método de Morgan's Price, ele considera todos os esforços do Bishop, incluindo esforços tangenciais entre fatias. O método de Morgan's Price, por exemplo, gente, é um dos métodos mais utilizados, né, mais precisos que nós temos aí para estudos de estabilidades, pelo menos em termos de equilíbrio limite, ok? Então, é um método bem rigoroso, aplicado a qualquer forma de superfície de ruptura, ou seja, o método de Morgan's Price ele não tem a limitação de ser uma superfície circular, pode ser uma superfície inclusive com qualquer outra forma. E as condições de estabilidade, gente, são satisfeitas simultaneamente os equilíbrios de força e momento. Então, não só satisfaz o equilíbrio de momento, como também o equilíbrio de força. Situações consideradas na análise de estabilidade em barragens. Diferente de outras obras geotécnicas de outras naturezas, os estudos de estabilidade, gente, feitos em barragens, apresentam algumas peculiaridades com muitas solicitações admitidas.
Isso se deve principalmente à variabilidade de poropressões atuantes no maciço para diferentes fases de operação. Então, gente, a partir disso, o estudo de estabilidade de uma barragem é um pouco mais complexo. Ele envolve algumas situações, entre elas, durante aqui a construção ou final de construção, durante o regime operacional, situações de abalo sísmico e situações de depressionamento ou esvaziamento do reservatório. Então vamos analisar, gente, qual a diferença de cada uma delas. A primeira situação, final de construção, o momento em que a barragem está pronta, mas não possui água acumulada. Então, gente, vocês devem ter visto ao longo do curso que a construção de uma barragem se dá por camadas. Então, você tem a construção de uma camada, um equipamento passa fazendo a compactação dessa camada, coloca-se mais solo, executa uma camada seguinte e aí vai. Então, gente, o processo de construção de barragem se dá dessa maneira. E o que acontece numa situação como essa? Ao final da construção de um barramento como esse, gente, o que nós temos? Nós temos aqui um grande acréscimo de tensões, principalmente nas primeiras camadas, certo? Então, se você analisar aqui esse ponto bem central aqui no meio da nossa barragem, nós temos aí um acréscimo de tensão vertical. Se você pensar em uma barragem de 5, 10, 20 metros, você tem um acréscimo de tensão aí nesse ponto de 100, 200, 400 kPa de pressão, certo? Qual o problema de um acréscimo de tensão? Vamos apenas recordar alguns conceitos de adensamento no solo. Acréscimo de tensões no solo, gente, ele vai gerar acréscimos de tensão neutra nesse mesmo solo. Como assim? Bem, a gente precisa relembrar aqui, gente, o princípio de Terzaghi para entendermos bem esse assunto. Para entendermos melhor, gente, eu vou mostrar aqui para vocês o sistema, o modelo mecânico de Terzaghi. Então, nós temos aqui um sistema completamente fechado. Esse sistema ele tem aqui uma válvula fechada, um pistão e um sistema mola, completamente preenchido com água, certo? Somado a esse sistema, gente, nós vamos acoplar aqui um transdutor, que é um equipamento que vai medir a variação de poropressão. Então, não está havendo nenhuma variação de poropressão, ele está marcando aqui 0. Então, o que acontece? O que o Terzaghi diz? Se você aplicar, por exemplo, um carregamento a esse sistema, por exemplo, 50 kPa, o sistema está completamente fechado, não tem para onde a água escoar. Então, gente, toda essa carga de 50 kPa é transferida para a água. E aqui no transdutor, imediatamente ele aumenta aí a pressão para 50 kPa. O sistema ele não sofre deformações e a água também não percola para canto algum porque está fechado. Então, gente, se nós abrirmos o sistema, o que o Terzaghi diz? A água vai começar a jorrar. E aí, gente, a pressão interna aqui vai começar a aliviar. Então, você nota aqui que o transdutor ele começa a marcar variações aí cada vez menores. E à medida que acontece essa dissipação de tensão neutra, a mola começa a se deformar. Até que chega um ponto que toda a pressão, toda essa carga de 50 kPa é passada, é transferida para a mola. E a água tem a sua tensão neutra completamente dissipada. Isso é o modelo de Terzaghi. Então, isso funciona bem, gente, para solos bem argilosos. Quando você aplica um carregamento, o que acontece com o solo argiloso? Toda essa carga é transferida para a tensão neutra, para a água. Então, ocorre aí um aumento de tensão neutra num solo argiloso. Por quê? Porque o solo argiloso ele tem uma permeabilidade muito baixa. Ele funciona como se fosse uma válvula fechada. E aí, com o passar dos dias, meses, anos, para alguns solos até décadas, esse solo ele vai começar a drenar e a tensão neutra começa a se dissipar.
Então, gente, para uma barragem final de construção, nós não temos um solo completamente saturado. Então, esse acréscimo de tensão neutra, gente, se dá num valor muito pequeno, da ordem aí de 20, 30 até 40%, dependendo do solo. Se for um solo muito argiloso, a tensão neutra tende a ser maior, ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos um campo de tensões, né, de acréscimo de tensões neutras, devido a esse acréscimo de tensão vertical. Sendo, né, a situação pior, a situação aqui no centro da barragem. Então, gente, apesar do grande período necessário para a conclusão de uma barragem, e pela baixa permeabilidade do solo compactado, não existe o tempo suficiente para que as pressões neutras se dissipem. E aí, como se considera essa tensão neutra, gente, no modelo de estudo de estabilidade? A partir do parâmetro RU. O parâmetro RU, ele relaciona a tensão neutra pelo acréscimo de tensão vertical. Nessa situação, tanto o talude de jusante quanto o talude de montante são analisados. E o fator de segurança, gente, para ambos os taludes tem que ser superior a 1,3. A segunda hipótese que nós vamos analisar, gente, é a hipótese de regime de operação. Então, a situação em que a barragem foi construída, o reservatório encheu completamente, até o nível aqui da cota da soleira, que é a cota do vertedouro. E aí, gente, com o enchimento desse reservatório, a linha freática se desenvolve, saturando completamente aí o maciço. Esta situação é talvez a mais importante entre todas as situações a serem estudadas. Isso porque a barragem pode vir a estar submetida a esse tipo de hipótese, né, por mais de uma vez durante a sua vida útil. E por ser a mais importante, o fator de segurança, consequentemente, para esse tipo de hipótese, ele é maior do que as outras, né, hipóteses que nós ainda vamos ver. Nessa situação, o talude jusante é que vai ser analisado. O de montante, nós temos todo o carregamento da carga do reservatório dando estabilidade ao talude, então não faz sentido estudar o talude de montante, nesse caso aqui. E o fator de segurança deve ser superior a 1,5. Situação de abalo sísmico, gente. A situação de abalo sísmico é a mesma situação do regime operacional, com o reservatório cheio até a cota da soleira, com o estabelecimento da linha freática, aqui como vocês estão vendo, só que acrescentando sismos, certo? Então, gente, é uma situação que você vai estudar a ocorrência de um abalo sísmico em regiões adjacentes à barragem. E como é que se considera esses sismos? Fazendo um acréscimo de esforços horizontais e verticais. O talude analisado também é um talude jusante. E o fator de segurança, gente, ele é um pouco menor, é 1,2. Por que é um pouco menor? Porque nós temos aqui duas situações críticas. A primeira é que o reservatório tem que estar numa situação completamente cheia. E a segunda é de acontecer um abalo sísmico, né, nessa região. São duas situações que estatisticamente já ficam um pouco mais difíceis de acontecer. Então, por isso que o fator de segurança não é tão elevado assim. A última hipótese que nós iremos estudar é de esvaziamento rápido do reservatório. Então, gente, o esvaziamento rápido considera inicialmente o reservatório completamente cheio e aí acontece um deplecionamento, sem haver a dissipação das tensões neutras no talude de montante. Então, gente, vocês notem que o nível freático ainda continua elevado. E isso é perfeitamente aceitável. Por quê? Porque o solo, gente, ele tem uma baixa permeabilidade. Então, por mais que o reservatório esvazie completamente em questão de alguns dias, isso não é tempo suficiente para essa água ela drenar no sentido aqui do reservatório e dessaturar o solo do maciço. O talude analisado é o talude montante, por ser o talude mais saturado que nós temos aqui, né? O talude jusante não está com um nível freático tão elevado. E o fator de segurança deve-se
deve ser superior a 1,1. Aqui apenas um resumo, pessoal, do que nós vimos. Então, final de construção, o RU a ser adotado é de 25%, o fator de segurança mínimo é de 1,3 e os taludes analisados é de montante jusante. Regime de operação é a situação em que o reservatório está na cota máxima do vertedouro. Fator de segurança de 1,5, talude a ser analisado é o talude jusante. Rebaixamento rápido ou esvaziamento rápido ocorre a partir da capacidade máxima do reservatório. Talude, o fator de segurança de 1,1. Talude analisado de montante. E o abalo sísmico, máxima capacidade do reservatório, incluindo sismos de 10% da gravidade na horizontal e 5% da gravidade na vertical. Então é um acréscimo de tensões, gente, em função da gravidade que acontece aqui nas fatias. O fator de segurança mínimo aceitável é de 1,2 e o talude analisado é o talude de jusante. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Então, nós abordamos aqui o estudo de estabilidade em barragens sobre o aspecto teórico. Próxima aula, nós vamos fazer uma abordagem mais prática, utilizando para isso o software do GeoStudio. Então, mesmo software que nós utilizamos para análise de fluxo, nós vamos fazer agora análise de estabilidade na nossa barragem de estudo de caso. Ok? Agradeço a todos pela visualização e até a próxima.